O deputado Nicolas Ferreira é réu, está com processos na instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em função de um vídeo que ele gravou de uma estudante de 14 anos que estava utilizando o banheiro. Ele, inclusive, essa notícia, esse fato, teve uma ampla repercussão e um amplo repúdio por parte, sobretudo, da comunidade da educação pública brasileira, porque ele atentou contra os direitos de uma criança. Inclusive ferindo o ECA e, acima de tudo, atentando contra o direito à educação e o direito ao uso do nome social e também do banheiro, de acordo com a identidade de gênero. E também, o senhor Nicolas Ferreira foi condenado em segunda instância a partir de uma ação movida pela atual deputada, na época candidata a prefeita, Duda Salabert, porque ele também foi transfóbico com ela, dizendo, abre aspas, que a deputada seria um homem, fecha aspas. Por conta disso, ele foi condenado em segunda instância a pagar uma multa de R$30 mil. Presidente, com base na decisão do Supremo e também com base no nosso regimento interno, é inconcebível que um sujeito que não tem uma postura ilibada, que não tem condição de fazer jus ao mandato de deputado federal, e de um sujeito que, inclusive, cometeu crimes contra uma criança, sobretudo dentro de um espaço educacional, que foi uma escola em Minas Gerais, não é concebível que ele possa ser candidato a presidente da Comissão de Educação, principalmente no ano em que a gente tem discussões que são fundamentais para a educação pública brasileira. Senhor presidente, em primeiro lugar, só destacar aqui o afastamento do deputado Nicolas se dá em virtude do artigo 235 do regimento interno, que fala em licença paternidade. Então, o exercício desse direito do deputado de estar presente no momento do nascimento da filha dele, graças a Deus, é garantido, então não se faz necessário esse tipo de discussão. Em relação, agora, em relação ao que foi falado, o ataque foi feito ao deputado Nicolas, quem sou eu para defendê-lo? O deputado mais votado do Brasil e da história de Minas Gerais. Acredito que mencionar que ele não deve ser candidato à presidência porque não estaria disposto a analisar a pauta da esquerda, eu acredito que é um exercício de adivinhação desnecessário e muito preconceituoso. Pensar que o deputado Nicolas não seria capaz de analisar dentro da pauta como presidente projetos de esquerda, eu acredito que é uma presunção absurda. Demonstra a ele uma capacidade imensa de direção, de liderança, tanto que é o candidato à presidência. Em relação aos apontamentos feitos pela deputada, destaca o seguinte, que ela questiona, então, se ele teria reputação ilibada. Primeiro que, como Vossa Excelência, o presidente colocou, não é requisito para o exercício do cargo de presidente, então não se deve discutir esse fato. Em relação ao processo civil, que ele foi condenado, então, segundo o que falou a deputada, é desnecessário discutir aqui, processos cíveis são da esfera civil, de nada afetam o mandato. Em relação ao processo criminal, também não há trânsito em julgado de sentença penal condenatória, então qualquer tipo de acusação feita viola o princípio da inocência. Então, acredito que a gente deve deixar absolutamente de lado qualquer tipo de observação que tenha sido feita em relação à capacidade do Nicolas ser presidente desta comissão, uma vez que são meramente protelatórias, presidente. Devemos, então, exatamente, ele tem plena legitimidade, uma vez que é deputado federal, cumpre todos os requerimentos, as exigências do regimento interno, então não há de se falar em nenhuma espécie de impedimento à candidatura do Nicolas. Novamente, quem sou eu para defendê-lo? Mas como ele não está aqui, assumo então essa responsabilidade e acredito que fica claro, todos os pontos foram levantados. Muito obrigado, presidente. Eu considero
uma falta de respeito não é o deputado Nicolas Ferreira, mas uma falta de respeito à nossa democracia, aos mais de 1 milhão de votos que o deputado Nicolas obteve. Então ele tem legitimidade para representar, para ocupar qualquer cargo aqui nesta casa. Agora veja só, aqueles que votaram num sujeito que é símbolo do maior esquema de corrupção do nosso país, está na presidência da República, vim de repente colocar aqui, questionar a legitimidade de um deputado que foi condenado em um processo civil. Né? Então, veja só o nível aí de hipocrisia por parte da esquerda. Sobre a questão do deputado ter um espectro político, eu tenho certeza que cada um de nós aqui, cada um desses deputados que estão aqui, tem uma posição política, ideológica, e é natural que aquele parlamentar que estiver ocupando essa posição, ele terá. Né? Seria hipocrisia também dizer que aqueles que estiver ocupando o presidente Moser hoje, ele deve ter uma posição, ele tem uma posição política e ideológica. Então, naturalmente, e essa posição, e aí cabe ao presidente, no caso, ponderar, na condição, como eu disse, com legitimidade, a posição que ocupa, saber exercer, né, o cargo que estará ocupando. Agora, mais uma vez eu digo aqui, considero assim, fico envergonhado com a postura, com a falta de respeito com a democracia de pessoas que estão aqui em uma comissão, que é a Comissão da Educação, onde deveríamos dar exemplo, no caso desses princípios tão importantes, e aí a gente vê deputados aqui atacando a democracia. Mais uma vez eu digo, não é um ataque ao deputado Nicolas, mas um ataque à democracia brasileira. Esse dia é uma vergonha para a história da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Eu já travei inúmeros debates desse mesmo lugar. Mas eu esperava que essa polarização ridícula que a gente está vendo, que essa apequenação do debate da educação tivesse ficado no passado. Eu estou extremamente revoltada de saber que, ao invés da gente trazer alguém comprometido com o diálogo, que saiba dos problemas reais da educação brasileira, que tenha condições de dar respostas ao analfabetismo que a gente tem, ao aumento da evasão escolar, a gente vai ter uma pessoa com postura de moleque, porque já destratou inúmeras deputadas desse plenário, que não tem postura, que não sabe dialogar, que não tem tamanho para ser deputado federal, quem dirá para ser presidente da Comissão de Educação. O nosso Brasil tem inúmeros problemas, a nossa educação está longe de ser referência no mundo, e me entristece muito saber que a gente está apequenando esse espaço tão importante, tão estratégico para o nosso país, que é o espaço do debate educacional, a essa pequenez dessa polarização, até alguém que vai estar aqui para lacrar, para defender uma pauta extremista, mas que não entende nada de sala de aula. Eu venho da escola pública, dei aula em escola pública, trabalho com educação há 15 anos e me entristece muito o que acontece aqui hoje. Porque o que o Brasil quer da gente é diálogo, é solução. É mais projetos como os que eu tenho orgulho de ter aprovado. Absorvente na escola, poupança em ensino médio, ensino técnico, vacina para professor. E não a gente reduzir todo o debate da educação a mais uma lacração nas redes sociais. Seguiremos lutando, votei contra, mas com muita tristeza pelo dia de hoje. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, amigos que estão aqui presentes e os que nos assistem, quero primeiro parabenizar o deputado Moses pelo excelente trabalho que ele fez nessa comissão, pelo equilíbrio e pela força de conduzir uma comissão tão importante dessa casa do ano que se passou. Eu quero dar aqui boas-vindas ao deputado Nicolas Ferreira. Não um garoto, a um deputado eleito pelo povo. Não, menino, a um deputado mais votado do Brasil e um dos mais votados de Minas Gerais, da história de Minas Gerais. A esquerda tem uma democracia, mas é uma democracia relativa, como já disse o presidente Lula. A democracia deles. Qualquer pessoa que pense contrário a eles não pode, de maneira alguma, estar em destaque. Eu passei por isso em 2013. Não queriam que eu presidisse uma comissão, Pedro Kizai me lembra muito bem disso, e eu consegui presidir aquela comissão, sem o aval da esquerda, porque eles esvaziaram a comissão, e fizemos um dos melhores trabalhos de direitos humanos da história desta casa. Então, a esquerda precisa aprender a respeitar as pessoas. Veja só, Nicolas é mais nocivo debatendo do que como presidente de uma comissão. Porque o presidente de uma comissão, ele é um magistrado. Ele não pode aqui fazer nada a não ser dirigir a comissão. Para debater, ele tem que sentar aqui. E aí sim, Vossas Excelências podem ir para o embate contra ele. A inveja, ela é uma coisa muito ruim, a inveja é uma doença. Os amigos que aqui estão falando, chamando ele de inimigo da educação, não, Nicolas não é inimigo da educação. Nicolas é inimigo da esquerda, é inimigo do mimimi, é inimigo dos que apoiam o aborto, é inimigo daqueles que querem a legalização das drogas. Ele é inimigo de uma série de coisas, menos da educação.
Porque assim como ele pensa o deputado Sócrates, penso eu, penso os deputados que aqui estão do PL, inclusive as deputadas mulheres que aqui estão. Então, quando vocês falam dessas coisas, jogam tudo isso nas nossas costas. Aprendam a respeitar aqueles que estão sendo indicados. E outra coisa, nesse parlamento, acordo partidário tem que ser cumprido. Deputados têm que aprender a cumprir acordos. Muito obrigado, senhor presidente. E o deputado Nicolas Ferreira foi eleito presidente da Comissão de Educação. Boa tarde a todos. Quero, em primeiro momento, aqui já agradecer a todos os deputados que votaram em mim e aqueles que também não votaram para a presidência dessa comissão, uma das mais importantes aqui desta casa, que é a Comissão de Educação. Acredito que a nossa pauta aqui vai ser bastante conceitual, fazer um trabalho propositivo. Não posso estar presente hoje por conta do nascimento da minha filha e exatamente por ela e por vários outros que nós estamos aqui encarando todos os dias essa grande missão de representar as pessoas. E nessa comissão, como presidente, a gente vai realizar diversas audiências, vamos também fazer subcomissões, além de, obviamente, também fiscalizar a educação do atual governo. Deixar aqui bem claro que nós vamos fazer uma comissão bastante plural, no sentido de debate de ideias, debate de posicionamentos, realizações aí de audiências públicas, para ter também a presença da sociedade civil, acredito que é muito importante. E num ano muito importante para a educação do nosso país, que nós temos aí a votação do Plano Nacional de Educação, debateremos também outros temas importantes para a educação do nosso país, como, por exemplo, o homeschooling, a questão da violência dentro das salas de aula, enfim, diversos temas que preocupam não somente nós como parlamentares, mas também aos pais e principalmente também os alunos. Vamos garantir aqui um debate saudável para que a gente tenha um trabalho produtivo em troca do que a população nos ofereceu, que foi o nosso voto e a nossa confiança. Um bom início de ano aí para todos nas comissões e um bom trabalho para todos nós. Que Deus os abençoe.